Você, como um cara que estuda, que tem livro publicado sobre isso, das esquerdas, tem um debate que rola de que a esquerda se comunica muito mal, sobretudo nas redes sociais. E atribuíram isso, inclusive, até à campanha do Boulos ano passado, da Prefeitura de São Paulo. Você concorda com isso? Você identifica algumas questões que a esquerda precisa melhorar na sua comunicação para atrair, para viralizar mais, para furar a tal da bolha que a gente fala, que a extrema-direita, pelo contrário, consegue furar muito. Assim. O vídeo do Nicolas furou bolhas. Exatamente. Se a gente olhar 10 anos atrás, falando 2015, né, antes do MBL, antes dessa nova direitinha liberaloide surgir no Brasil, que é pré-Bolsonaro, essa turma criou o ambiente na ali a galera 2013 ali. A galera que viu a brecha naqueles 26 sábados ali. Exatamente. Nesse período anterior, quem dominava as redes era a esquerda. Não era a rede social, eram os blogs. Vocês lembram que tinha os blogs? Sim, blogs. Dezenas de blogs de esquerda que dominavam o ambiente do debate público na internet. Depois, quando vem a rede social, uma parte da esquerda, a esquerda mais tradicional, perde terreno, ganha terreno essa nova direita, MBL, vem pra rua, revoltados muito online. Muito apoiado também pelos donos de Big Techs. Donos de Big Techs, com grana, etc. Com grana. Mas também vem uma esquerda. Eu fui secretário de comunicação do PSOL. Quando assumi a Secretaria de Comunicação do PSOL, o PSOL tinha 12, 14 mil seguidores no Facebook. Quando eu saí, tinha 140 mil. Não é porque eu fiz um trabalho extraordinário, não. É porque a gente fez uma comunicação que era menos institucional. A gente era um partido ainda relativamente pequeno, que podia arriscar mais. E a gente captou a linguagem da rede. Guilherme Boulos chegou em 1 milhão de seguidores, foi o primeiro político, além do presidente Lula de esquerda, a chegar a 1 milhão de seguidores, depois veio a Manuela. Teve ali uma galera que sacou como é que fazia. Em 18, a campanha do Boulos, a gente teve a mídia ninja fazendo a campanha do Boulos na comunicação. Sim. Então a gente sacou como é que fazia. Beleza, então estamos aqui em pé de igualdade. Eu lembro que o PSOL foi o primeiro partido assim, que pegou assim, esse boom de comunicação digital. Mas aconteceu uma coisa depois do bolsonarismo, que eu acho, uma combinação de pesado investimento. Os caras colocaram só no Brasil Paralelo 20 milhões de reais de impulsionamento ano passado, cara. É impressionante. O pessoal não tem 20 milhões de reais, é todo o nosso fundo partidário do ano. Onde é que os caras tiram 20 milhões de reais? Então, só para inflar. Exato. Então tem uma ocupação de terreno planejada, feita por empresários, feita pelo setor privado, para inflar plataformas de extrema-direita. Isso existe. Então não é um problema de comunicação. É um problema de quanto de combustível que você tem para chegar lá onde você quer chegar. O Ian Neves fala isso. Ele fala, cara, que é difícil você ter uma maioria no Congresso de esquerda, sendo que a grana tá na mão dessa galera que investe nos políticos de direita para manter os seus privilégios, assim. É como se o cara fosse um porta-voz deles. Então, porque ninguém vota, ninguém pega a fichinha e vai estudar o plano de governo daquele candidato. Irmão, a gente volta pro propaganda. Cara, tem candidato bom pra caramba que o cara não consegue nem aparecer, as pessoas nem sabem que ele é candidato, nem os meios pra isso. Então eu acho que tem investimento, então isso fez a direita ganhar terreno nas redes. Tem a lógica dos algoritmos, porque os algoritmos foram para um lugar que é o lugar do choque, digamos assim, o cara mobilizar os sentimentos mais primitivos das pessoas, e a gente tem um certo limite com isso, porque eu não vou usar a homofobia para atacar um adversário político, eu não vou usar machismo para atacar um adversário político, eu não vou usar racismo para atacar. Eles usam. Então tem um limite ético que, na lógica dos algoritmos, deixa a gente para trás, tá? E, claro, para não dizer que tudo é culpa dos outros, eu acho que tem uma parte da esquerda brasileira que não conseguiu entender, cara, o papel. Agora, talvez, eu consigo ver, assim, até no governo mesmo, melhorou muito a comunicação. O Sidônio é um baita de um publicitário, conheci ele na campanha do Lula em 2022, que está como ministro da SECOM. Eu acho que melhorou bastante a comunicação do governo, mas tem uma parte que não consegue entender. Assim, quando eu vejo um companheiro nosso falando, não, tem que sair das redes. Cara, não existe mais sair das redes. Nossa, não dá. Uma parte da nossa vida já é vivida nas redes. Isso não vai mudar mais. Eu pago aplicativo nas redes, eu faço compra nas redes, eu conheço gente nas redes. Então, a ideia de sair das redes, como o Lula fala nos seus discursos, ou tem outros companheiros que eu gosto muito, mas que são mais velhos e que tem... isso não vai mais acontecer. E a esquerda precisa entender que, assim como a gente fazer uma manifestação na Paulista tem o seu papel, fazer um
tuitaço não, porque nem existe mais. Veja como eu também tô ficando desatualizado. Mas você fazer um printaço, né? Você entendeu do que eu tô falando. Sim, um reel, um vídeo no TikTok. Na página do Trump e aloprar na página do Trump, até que o cara bloqueie os comentários dos brasileiros, que isso é parte do jogo, entendeu? Claro. Que isso é parte do jogo. E ainda sobre essa questão do futuro das esquerdas, tem uma coisa que me causa dúvida, que é o seguinte. Beleza, precisamos de mais. E quando a gente fala que precisa de mais, a gente está falando só da questão econômica, a gente está falando também de uma questão de costumes. A gente também está falando que a gente quer avançar em pautas que são importantíssimas para o convívio em sociedade. Em pautas com relação a drogas, com relação a aborto, com relação a uma série de questões que mexe também com a moralidade de uma sociedade calcada muito através da fé, do que aprendeu nas igrejas e tudo mais, o que também vejo que em algum lugar distancia muitas pessoas da esquerda, principalmente figuras como a Manuela, por exemplo, que sempre foi muito forte em algumas dessas pautas. Conheço pessoas que abominam a Manuela por conta dela tratar essas questões, e pessoas que economicamente são de esquerda. Ao mesmo tempo, eu vejo uma galera surgindo que, se você não toca nesses temas, se você não avança nisso, como deveríamos avançar, também acaba abrindo mão e falando, não, esses caras não são de esquerda o suficiente para mim. Como que a gente avança nesse sentido, entendendo até onde podemos ir? Porque eu vejo sempre um dilema nas campanhas de esquerda, até onde tocar no ponto da questão dos costumes, sendo que esse costuma ser justamente o ponto que a direita costuma fazer terrorismo para atacar o nosso campo político. Cara, essa pergunta de R$1 milhão, ou de dólares, ou de euros, Porque é o seguinte, essa é a grande divergência hoje, quando a gente entra numa eleição, ou como a gente está pensando a renovação das esquerdas, a formação de lideranças, o quanto a gente levanta as nossas bandeiras. Todo mundo sabe que a esquerda defende os direitos das mulheres e que a esquerda é a favor da descriminalização do aborto. Todo mundo sabe que a esquerda é crítica da atual política de drogas, de reprimir o usuário como forma de resolver o problema do tráfico. Todo mundo sabe que a gente acha que tem que mudar o modelo econômico para preservar a natureza, porque sem isso a humanidade está ameaçada. Então veja só, não adianta a gente baixar as bandeiras. A grande divergência nós temos que deixar essas agendas de lado, porque elas não são unificadoras da sociedade. Digamos, é a linha Ciro Gomes. Sim. O Ciro diz, não podemos falar isso porque isso divide a sociedade. Temos que falar o que unifica. Temos que falar, portanto, em favor do emprego, porque emprego unifica. Unifica? Será que unifica? 40% das pessoas, nessa pesquisa que a gente comentou, acha que está certo o tarifaço do Trump. E o que o tarifaço do Trump faz, gente? Tira o emprego das pessoas. Exatamente isso que ele faz. Ele não aumenta o nosso custo de vida, porque o café que ele está taxando não vai ser o café que a gente consome aqui, é o café que vai para lá. Mas ele está fazendo a fazenda de café demitir. Então veja, peraí, essa ideia de que há um mundo da economia e de que há um mundo da cultura, de que há um mundo dos costumes e tal, eu acho falso. O que algumas pessoas têm dito, inclusive a Manuela, é que uma esquerda que abaixa suas bandeiras, ela perde nas duas pontas. Porque ela nem convence as pessoas mais de direita de que ela não defende aquelas bandeiras, porque todo mundo sabe que a gente defende. E ainda abre mão de fazer disputa na sociedade sobre aquilo que ela acredita. E outra, com o espectro da extrema-direita cada vez indo pra extrema. Exato. E a gente tendo que moderar. Exatamente. Cara, Rodolfo, você matou a charada. Os caras não têm a menor pudor de defender os maiores absurdos. Arma e o caralho, não sei o que racismo, homofobia e xenofobia. E mobiliza a base social deles. E a gente quer esconder nossas bandeiras. É isso, mano. Então, eu sou muito partidário da ideia de que a gente tem que levantar nossas bandeiras. Agora, com inteligência, na hora certa, com um discurso bem azeitado. Então, por exemplo, há temas que são mesmo complexos do ponto de vista moral, né, dos valores religiosos, inclusive. Mas dá pra tratar de outro tema. Agora nós acabamos de viver um exemplo aí, 1 ano e meio atrás. Quando a extrema-direita tentou aprovar um projeto de lei para que as meninas estupradas que fizessem aborto tivessem uma pena maior que a do estuprador, teve uma reação da sociedade. Não teve. Claro que teve. As pessoas disseram, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Pô, aí o cara pensa assim, se a minha filha for estuprada, vou abortar, eu vou ter uma pena maior para não ter o filho do estuprador. Algo que, aliás, é previsto em lei, porque no caso de estupro é previsto em lei aborto legal e seguro. Tá? Ela vai tomar uma pena maior do que
a pena de quem estuprou ela. Então, veja, a gente ganhou esse debate na sociedade. Sim. O que a gente estava defendendo? Direito ao aborto, né? Sim. E os caras recuaram e não conseguiram aprovar o projeto de lei no Brasil de 2024, gente. No ano da graça, foi ano passado isso. Sim. Então, pô, se nós ganhamos essa parada, dá para ganhar outras, desde que a gente encaixe um debate bem feito. Ô, Juliano, você não acha que vai ficar cada vez mais difícil por conta do avanço brutal das igrejas evangélicas, inclusive dentro do Congresso, dentro do governo? Cara, a gente recebeu... Tá vivendo quase o Brasil vai ser daqui a pouco um teu cristão. A gente recebeu o professor João César. Que eu fiquei cansado, assim, eu falei, caralho, fudeu muito. Ele mostra como que o projeto neopentecostal como um todo é um projeto político cada vez mais e definindo eleições aqui no Brasil. Exato. Cara, eu acho que todo mundo, vou fazer propaganda aqui do filme da minha amiga Petra Costa. Tá? Eu acho que todo mundo tem que assistir Apocalipse nos Trópicos. Porque ela mostra... Onde tem? Tá nos cinemas. Tá nos cinemas, tá em cartaz. Quem gosta de cinema, aproveite a sua chance de ver um documentário super bem feito. E ela mostra nesse filme que não dá pra gente generalizar o líder evangélico que tem um projeto político claro, que quer ocupar espaços de poder, quer ter ministro no Supremo, quer ter deputado, quer ganhar dinheiro, quer ter influência econômica e... a pessoa que vai na igreja em busca de acolhimento. Claro, pô, lógico. Então, eu acho que isso que a esquerda tem que fazer. Desmascarar os líderes. Porque os líderes, não todos, né, mas uma parte da liderança evangélica está associada a um projeto político de extrema-direita. Que é o caso do Malafaia, o caso mais emblemático, e é quem mais aparece no filme da Petra Costa. O ICL também tem um documentário muito bacana, um podcast, né, sobre o Malafaia, que eu recomendo muito. Então, de alguma forma, a Petra conseguiu mostrar isso no filme dela. Então, acolhimento espiritual, as igrejas fazem serviço social. Então, sei lá, você tem uma situação de desemprego na família, drogadição, até conflitos familiares entre marido e mulher, a igreja é um lugar... mediadora, né? Muitas vezes o primeiro lugar que as pessoas vão em busca de mediação porque o Estado não tá lá. Uhum. Pô, entre no pastor que eu vou lá todo domingo pro cara me orientar no meu casamento. E bater na porta da delegacia, vejam só, por mais que eu ache que a delegacia tem que estar lá e tal... que tipo de... onde a pessoa vai se sentir mais acolhida, né? Então eu acho que fazer essa divisão é muito importante, porque alguns pesquisadores com quem eu conversei me mencionaram que esses caras, obviamente, têm um projeto de poder. Eu uso sempre o exemplo que a Carol Evangelista, pesquisadora do ISER, ou do ISER, não sei como fala, comentou. Hoje a Universal do Reino de Deus está fazendo o curso de negacionismo climático. Por quê? Por que eles querem negar o aquecimento global? Porque ele tem um projeto de poder, que é, junto com o agronegócio, ganhar dinheiro com a expansão da fronteira agrícola. É isso, ponto. Ali é uma empresa, entendeu? Agora, tem uma base social que precisa ser disputada. E se a gente agir com preconceito contra todo mundo neopentecostal, a gente vai jogar essa base. E eu também mencionava as pesquisas, porque tem pesquisas que mostram que os pastores estão gastando cada vez mais para poder se eleger. Por quê? Porque já está mais difícil para o fiel aceitar que tem que votar no pastor, pura e simplesmente. Então, o custo da campanha desses caras está subindo. O Malafaia fala isso no filme, que está cada vez mais difícil eleger deputado evangélico. Tá? E isso, de alguma forma, a gente pegou também em pesquisas. Na campanha do Boulos, a gente fez um trabalho específico, campanha agora do ano passado, 24, específico, para dialogar com esse público. E toda vez que a gente tentava dialogar a partir da religião, havia um rechaço. Ou seja, as pessoas não são bobas e começam a perceber que misturar religião e política é algo que as incomoda. Então a gente precisava entrar por outra chave. Entrava pela chave dos direitos sociais, entrava pelo debate da presença do Estado, entrava por aquilo que toca a vida das pessoas, emprego, educação, trabalho, etc. Quando a gente entrava pelo tema da religião, tinha uma rejeição. E os pastores começam a ver, os pastores pilantras, não todos, os pastores pilantras de direita, começam a viver isso também quando tentam dizer, você tem que votar porque tem. Começa a ter uma rejeição. Então, é um processo, vai levar tempo, não dá pra gente lutar contra isso, quer dizer, é uma expressão legítima, genuína das angústias de um povo que não tem acesso aos direitos, onde o Estado não está presente, mas a igreja está. Então, essa turma ocupou o território de um jeito que a esquerda deixou de ocupar há muito tempo. A vida, aconteceu. Isso não é uma mudança de décadas, é uma mudança cultural de décadas, não é uma coisa que se muda rapidamente, nem que se enfrenta apenas negando. A gente tem que entender, interpretar. Você é a favor da taxação de espaços religiosos, cara?
Eu acho que tudo tem que pagar imposto. Se a gente paga imposto, as igrejas têm que pagar imposto também. Todo mundo tem que pagar, claro. Porque... De todas as religiões? Acho que de todas as religiões. Não vejo razão para que uma... Tô falando assim, tô falando IPTU, né? Você tem um prédio ocupando um espaço da cidade, usando a rede de esgoto, usando a rede elétrica, ocupando o terreno. Por que não vai pagar IPTU? Não acho que faça sentido. Não acho que faça sentido. Acho que tem que pagar sim. Agora isso, o que não quer dizer que a gente não possa ter parceria com igreja, não pode ter parceria com terreiro, não pode ter parceria com sinagoga, não pode ter parceria com mesquita. Por que não? Se presta um serviço social relevante para a sociedade. Vou dar um exemplo, inverno tá pegando, né? E esses dias agora a gente tem visto isso, é um inverno mais frio do que o ano passado por causa do Laninha e tal. Porra, e a prefeitura, o governo do estado estão com dificuldade de chegar nas pessoas que precisam de agasalho, ou de comida, ou de abrigo. Por que não fazer uma parceria com todos os segmentos religiosos? Sendo que o primeiro lugar onde a pessoa costuma ir para expressar sua solidariedade é justamente na igreja. Então, beleza, vamos fazer uma... Eu não sou contra. Veja, as igrejas são uma realidade social. As religiões, as igrejas, os templos, são uma realidade social que tem que ser respeitado como qualquer outra. A expressão da fé tem que ser super respeitado e podem prestar um serviço social, né? O que a gente tem que criticar é o uso dessa condição privilegiada de acesso aos cidadãos e cidadãs para deturpar, para mentir, né, para difundir ódio, intolerância, que é o que alguns pastores fazem. E padres também, não é só pastores, não. Padres. Eu trabalhei muitos anos em Brasília, tinha um grupo de padres católicos de extrema direita que passava o dia inteiro rodando com aquelas batinas pretas, pareciam padres assim do franquismo espanhol, sabe? Sim. O cara passava o dia inteiro lá na Câmara, rodando, andando com os bonequinhos de feto, assim, sabe? Pra pregar contra o aborto. Então não é só pastor, tem padre. Se a gente fuçar, vai encontrar... Eu tenho uma pessoa da minha família que decidiu votar no Bolsonaro a partir de consultar um padre. O padre falou exatamente, cara. Que isso, cara. Tô te falando. Foi se confessar lá Ele foi lá, pediu a. Como é que fala? Tem um nome pra isso. Não, não sei o que espiritual. Enfim, uma direção espiritual. Orientação, direção espiritual e tal, não sei o que eu faço. Bolsonaro, votou no Bolsonaro. Cara, é foda, cara. Isso acontece muito mais do que a gente imagina, meu. Com certeza, não tenho dúvida. Isso acontece muito mais do que a gente imagina.